Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior, mais uma vez aqui com a matéria de ciências. E hoje vamos dar continuidade àquele assunto tão maravilhoso que nós começamos na aula passada, né? O assunto seria aquela parte 2, né, que seria falando sobre a Lua. Iniciamos semana passada dando os conceitos gerais, aqueles conceitos que é necessário você conhecer sobre a Lua. Hoje nós vamos continuar esses conceitos e ver também algumas coisas que fazem parte também do processo de evolução da Lua e também vamos tentar elaborar aqui um experimento rápido para que você possa reproduzir em casa e poder observar esses processos de ponto a ponto, tá bom? E aí, antes da gente começar a falar sobre a aula de hoje mesmo, eu queria recordar o que a gente falou na aula passada, né? Nós falamos um pouco sobre a teoria como foi que surgiu a Lua, que eu falei aqui especialmente em uma, né? No caso eu falei mais de uma, mas aí eu foquei em uma que seria a teoria do impacto, né? Que a Terra sofreu com um asteroide que veio de fora e aí ele acabou formando a Lua, pois esse impacto gerou um monte de pedaços menores de poeira lá e acabou se acumulando, se juntando e formou o que nós temos hoje. É isso? Também falamos sobre um pouco dos movimentos que a Lua faz. Recorda, a Lua faz um movimento que é em torno dela mesma, né, que seria a rotação. Tem um movimento que ela faz em torno da em torno da Terra, que seria a revolução, e um outro que ela faz juntamente com a Terra em torno do Sol, que aí seria o que nós chamamos de translação, tá bom? E aí começamos a ver as fases da Lua, mas não terminamos porque não deu tempo. E seria justamente isso que vou falar hoje com vocês, tá bom? E aí, nessa imagem aqui, foi justamente a imagem que eu utilizei na aula passada para a gente finalizar a nossa aula. Então, como você pode ver nessa imagem aí, ó, nós temos que a Lua ela passa por 4 fases. A fase minguante, a fase cheia, crescente e depois a fase nova. E aí eu vou explicar um pouquinho hoje como é que funciona cada fase dessa, tá bom? E aí, antes da gente começar a explicar cada fase, assim, como é que funciona, como é que você deve visualizar, nós temos que recordar que isso acontece justamente porque a Lua, ela não é um corpo com luz própria, ela reflete a luz do Sol. E aí tem algumas partes que você não consegue ver essa reflexão e acaba que causa ali um formato especial na Lua. Por exemplo, vê essa imagem aqui, ó. Eu coloquei essa imagem e para que você pudesse entender o seguinte: o Sol está do lado esquerdo e a Lua do outro lado, que seria a Lua cheia. Então, a pessoa que está do lado direito da Terra, que seria o lado que está do lado da Lua, ela vai conseguir ver a Lua totalmente cheia, porque ela está refletindo todos os raios que o Sol está batendo nela e está voltando para a Terra. Porém, se a Lua estivesse do outro lado, do lado esquerdo, do mesmo lado do Sol, como você pode ver aqui, a gente não ia ver a Lua refletindo porque a Lua não ia receber, o lado que a gente está vendo não ia estar recebendo os raios solares, ficaria escuro, aí nós chamamos essa aí de Lua nova. E as transições, por exemplo, o percurso que ela está fazendo em torno da Terra, às vezes ela ilumina apenas um lado esquerdo, às vezes ilumina só o lado direito, e aí nós começamos a dar nome a essas fases, né, que é justamente a fase que a gente acabou de ver. Dá uma olhadinha aqui, estou voltando rapidinho para você ver. Ó. Minguante é quando ela reflete somente uma parte da luz do Sol, bate uma parte nela e volta para você. A cheia é quando reflete tudo. E a crescente quando o lado esquerdo dela está refletindo, tá bom? E a cheia não reflete, a nova não reflete nada. Essa nova é aquela fase que você não consegue ver a Lua durante a noite. Você acha que ela não está ali, mas ela está, só que não está refletindo nada, ok? E nós temos também aí a questão do calendário, né? O calendário que também um dia já foi utilizado a Lua para se fazer esse calendário. Eu falei na aula passada que a Lua ela leva em torno de 28 dias para fazer todo esse percurso de transição, de levar desde o momento da crescente até lá a minguante, que seria as 2 fases. E aí o calendário que eu mostro aqui a vocês seria justamente mostrando cada dia especial. Se a Lua, por exemplo, começasse no calendário no dia 1, ela tivesse com esse formato que você está vendo aqui na imagem, no primeiro dia lá, ó, ela ia começar a evoluir, depois ela ia começar a regredir, né? Por exemplo, ela ia começar como, por exemplo, ali uma fase inicial no dia 1, ia depois desaparecer virando nova, depois ela ia começar a aparecer lá para o dia 7, chegando ali no dia 19, como vocês podem ver, ela estaria completamente cheia
e depois ela ia começar a voltar a perder a sua iluminação devido à posição que ela está em relação ao Sol e a gente, tá bom? E aí o que acontece? Eu acabei trazendo, né, esse experimento para que a gente pudesse fazer aqui e você pudesse observar em casa como é que funciona essas fases da Lua. O experimento é uma coisa muito simples. Você vai precisar de uma caixa, que poderia ser uma caixa de sapato, como essa aqui, por exemplo. Poderia ser qualquer outro tipo de caixa. Você iria precisar também de papel ou plástico um pouco escuro. Não precisa ser exatamente esse tipo de papel aqui. Uma bolinha que eu trouxe uma de isopor, mas pode ser qualquer bolinha de preferência branca, que é para poder refletir a luz. Vamos precisar também de tesoura, cola, como vocês podem ver aqui, e palito de dente. Poderia ser um palito qualquer também, um palito de fósforo, mas esse aqui é preferencial, né? E também eu vou precisar de uma lanterna. No caso, eu trouxe a lanterna para mostrar a vocês, mas eu utilizei a lanterna do meu celular, que ficou mais prático para fazer o experimento. Caso você tenha uma lanterna em casa, você pode utilizar. Caso não, pode utilizar a lanterna do celular, tá bom? E aí, como é que você faria isso? Por exemplo, você teria que forrar toda a caixa com papel, ou no caso uma sacola, ou qualquer material que deixe ela escura. Não necessariamente preto, poderia ser azul escuro, por exemplo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai recortar os papéis, ou a sacola, o que você quiser, e vai começar a forrar todo esse material, né? E aí utilizando cola para que ele não fique soltando depois. Ao você fazer isso, você vai fazendo todas as partes do material até ficar desse jeito aqui, todo forradinho, inclusive por dentro, tá? Na parte de dentro, você vai precisar colocar essa bolinha que eu acabei de te mostrar aqui, que seria ou a bolinha de isopor, ou qualquer uma outra que você tenha, de preferência branca, tá bom? Para poder refletir lá a luz. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fixei essa bolinha aqui dentro com esse palitozinho aqui de dente, tá? Eu fixei e depois eu coloquei dentro da caixinha lá. E essa caixinha, depois, eu acabei também fazendo umas perfurações, né? Uns buraquinhos aqui, ó. Em cada lado eu fiz um, no caso, essa aqui é a parte de trás eu fiz um, num lado eu fiz outro, no outro lado eu fiz outro. Nessa parte da frente você faz dois buraquinhos, tá? Por quê? Um é o que você vai observar e o outro é onde você colocar a lanterna. No caso, se for usar a lanterna ou o celular, você deve colocá-lo justamente aqui, tá bom? E você poder observar também por um buraco que está do lado. E aí, eu acabei fazendo um videozinho para te mostrar como é que fica isso, pois aqui ia ficar um pouco difícil você visualizar através das câmeras. E aí eu vou te mostrar justamente agora como é que vai ficar, tá bom? Dá uma olhadinha aí, por favor. Pronto, você já visualizou, viu como ficou legal? Viu as fases da Lua, a fase cheia, a fase minguante, a fase nova. Então, tenta fazer o experimento pra gente aí, tá? E depois mostra aí como é que ficou o seu, tá bom? Lembrando, não precisa ser exatamente uma caixa de sapato, pode ser qualquer tipo de caixa, tá bom? E aí, para finalizar a nossa aula, eu queria também trazer umas curiosidades sobre a Lua, né? Que curiosidades são essas? Como é que a Lua influencia no nosso dia a dia? Então, acredita-se que a Lua ela tem influências, como por exemplo aqui nessa imagem, algumas pessoas utilizam esse calendário lunar para fazer exatamente a colheita de alguns frutos, de alguns legumes, de algumas plantações. É utilizado o calendário da Lua, uma vez que as pessoas antigas utilizavam e hoje continuam utilizando. A Lua também já foi utilizada como bússola, né? Pois assim como o Sol, ela vai nascer sempre na mesma posição e, no caso, se pôr na mesma posição. Nasce e se põe na mesma posição. Logo, as pessoas se orientavam à noite também com a Lua, como você pode ver aqui, a questão do oeste e do leste. A Lua vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. E aí quem estiver na frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul. Isso foi utilizado há muito tempo atrás,
hoje muito menos, né? E também a Lua vai influenciar na altura das marés. O que seria isso? Quando a Lua está cheia, ela provoca um aumento na altura da maré. Isso porque ela tem um poder gravitacional, que seria a gravidade da Lua mesmo, que está influenciando na altura ou na movimentação dessas águas, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa aula hoje, né, e deixando como desafio para vocês, justamente no caso, o observatório lunar, né? Dá uma olhadinha aí, tenta fazer, reproduz e manda para a gente, por favor, tá bom? Para vocês eu desejo uma ótima semana, fica com Deus, até mais.